De oração. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso 15º dia de jejum e oração. Para você que está jejuando, lembre-se sempre de vestir um sorriso, de mostrar um bom ânimo, para que a presença do Senhor seja manifestada através do nosso jejum, porque jejuar é um estilo de vida cristão, faz parte da nossa vida cristã. Não é um peso, não é uma penitência, mas é um aprendizado do caráter e do amor de Deus, e é bíblico. Nós recebemos essa direção na Bíblia. Muito boa noite, seja bem-vindo. Estou tomando um chá aqui porque em São Paulo esfriou e a gente sabe que quando esfria muda. Ontem estava um sol, hoje já está gelado. A nossa imunidade vai caindo, então a gente tem que cuidar desse corpo físico, assim como a gente cuida do corpo espiritual, que é a igreja do Senhor, assim como a gente cuida da nossa alma também. Hoje eu quero começar a nossa live trazendo para vocês uma direção que eu recebi num papo de mesa, em uma aula que eu tenho todas as terças-feiras da Escola Profética BSSM. E hoje eu tenho a Flávia aqui, que está jejuando conosco, uma grande amiga que também faz e estava lá. E eu quero começar com um grande aprendizado, para que a gente não se esqueça que somos corpo, alma e espírito. Estamos jejuando para fortalecer o nosso espírito, mas nós precisamos nos lembrar que precisamos cuidar e fortalecer o nosso corpo físico e também a nossa alma. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, minha amiga. A Flávia, eu tava um pouco no WhatsApp com ela, depois eu corri pro direct, aí eu vi que ela tava lá no papo de mesa, mandei um oi e agora estamos aqui. Glória a Deus, minha amiga. E como vocês estão? Como que vocês estão? Quem tem milagres para testemunhar? Quem tem, de fato, um amor de Jesus para transbordar? Quem aqui já recebeu uma porção do Senhor nesses dias? Quem chegou por aqui ainda meio que... Tá, mas para que serve jejuar? Quem chegou aqui meio confuso? Quem chegou aqui meio atribulado? Quem chegou aqui não se sentindo amado? Porque quando nós vivemos o Evangelho, nós vivemos com essas diferenças. Que ora o irmão está celebrando os milagres, está dando glória a Deus pelos milagres. Ora o irmão está vivendo de glória em glória, crendo na promessa que ainda não foi de fato completada. Porque esse é o Evangelho. Nós vivemos exatamente de glória em glória. E esse é o lugar que o Senhor nos cura, que o Senhor nos trata, que o Senhor nos ensina mais sobre o amor e sobre o caráter dele. Lembra o início do nosso devocional, 40 dias pela Bíblia? Qual foi a grande intenção do coração do Senhor quando ele nos criou, quando ele nos fez? Porque como cristãos nós cremos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Nós cremos? Amém? Amém. Olha só, hoje Jesus me curou à tarde. Tive um presente do Espírito Santo. Ele me falou sobre querer mais Ele do que as bênçãos no lugar dele na minha vida. Nós amamos o Senhor por quem Ele é, não pelo que Ele faz conosco. Amém? Estamos nesse lugar? Está atribulado todos esses dias, focando mais no externo. Parei numa ministração que, por coincidência, falou no final Isaías 58 sobre o verdadeiro jejum. Glória a Deus, Frank, você entrou no eixo. Amém. Deus é bom. Deus é bom o tempo inteiro.
E nós vamos orar. Nós vamos orar porque eu quero trazer para vocês, Deus é tão lindo, que nós começamos no domingo falando sobre o quão amado nós somos. Ontem nós repetimos isso. E o que tem no devocional de hoje? O que tem no devocional de hoje? Quando a gente leu lá em Lucas 3, 21, 23, o que nós lemos? Amém, amém por todas as curas derramadas sobre as vidas que receberam as orações, por aquelas que a gente nem conhece, mas o Senhor conhece. Vamos glorificar o nome do Senhor e vamos orar, porque hoje nós recebemos essa direção aqui no devocional, que nós somos quem? Filhos amados, somos filhas amadas do Senhor. E vamos orar. Fecha os teus olhos, respira. Solta o ar, solta todo o peso, porque você chegou num lugar seguro, num lugar de oração. Pai amado, Pai querido, diante do teu altar, nós entregamos esse jejum, não para receber algo de ti, mas porque estamos aprendendo através do teu amor e conhecendo mais do teu caráter, que jejuar faz parte da nossa vida cristã. Por isso te entregamos, Pai, a nossa oração hoje. Recolha o nosso jejum, a nossa oração e nos faça, Pai, conhecer um pouquinho mais do teu caráter. Queremos mais de ti. Queremos receber esse amor. Queremos ouvir a tua voz dizendo: esse é o meu filho amado. Essa é a minha filha amada. Eu que sou o teu pai, me agrado em você. Assim como está lá no Evangelho de Lucas, papai. E eu te entrego todo esse tempo que vamos passar juntos, representando a tua igreja. Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui. Faça o teu querer e não o nosso. Elimine todas as distrações, lance fora todas as carências, todos os desejos da carne, e se tiver alguma alma gritando por necessidade de ser vista, de ser aprovada, de ser aceita, fale com essas vidas hoje, Pai, que a vida delas importa, que elas estão sendo vistas pelo Senhor, que elas estão tendo, Pai, as suas emoções recolhidas pelo Senhor, que pode até ser que aonde elas vivem, com quem elas vivem, elas não são vistas, elas não são notadas e a vida delas passam desapercebidas, mas que elas saiam daqui com a certeza absoluta que o Senhor está vendo, está recolhendo, está anotando. Que elas não precisem levantar banners de outdoors pedindo, Pai, para serem vistas. Que hoje elas recebam o teu amor. E eu declaro na autoridade que há no nome de Cristo Jesus, que vai ser nessa área que o Senhor vai começar a movimentar e a mostrar o teu caráter para elas. O Senhor vai começar a movimentar a vida delas. O Senhor vai começar a movimentar a vida das pessoas que convivem com elas, para que cada um comece a pregar o Evangelho e possa se preocupar verdadeiramente, genuinamente, uns com os outros. Porque assim como a tua palavra me ensinou hoje, que é através das nossas emoções, da alma, aqui eu tô falando da alma, que nós aprendemos a nos relacionar melhor com a gente e, consequentemente, com o outro. Então, eu declaro uma cura emocional para a sociedade atual, para as pessoas que estão aqui e para aquelas que não estão aqui. Que a tua voz, Pai, chegue em vidas que a minha voz não consegue alcançar. Essa é a minha oração, o meu pedido em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem encaminhou aí essa live para amigos, em grupos de WhatsApp? Quem encaminhou? Hoje eu estou testando aqui o link na live da conferência para você que não garantiu o seu ingresso, garantiu o seu ingresso aqui. Clica enquanto eu tomo o meu chá. Vou pedir para a Bárbara fazer um teste, ver se sai da live. Se sair da live,
se dá para copiar, colar e jogar no grupo de WhatsApp ali, depois a pessoa volta para concluir a compra. E a organização dessas mulheres de Jesus tá tão linda. Todo mundo fazendo um pouco, todo mundo se organizando, mulheres maravilhosas comprando para as amigas. Estou preparando a garrafinha, vamos ver se sai uma garrafinha ali, uma caneca da Conferência Asas, se dá para Camila ir lá com a empresa dela para gravar seu nome na hora. Deu certo, Mel? A Mel amanhã vai me mandar as fragrâncias. Estamos aí vivendo esse tempo de comunhão, né? A Conferência Asas, quem viu o vídeo no feed do que é a Conferência Asas? Se você não deixou o seu glória a Deus, eu vou te fazer um convite, na verdade um pedido, como uma irmã em Cristo, que você dê o seu glória a Deus no post que está fixado do que é a Conferência Asas, para que o algoritmo do Instagram entregue esse post para mais pessoas. Vou te pedir esse favor hoje, tá? De irmã para irmã, que você vá lá e dê o seu glória a Deus, enche de coração, de glória a Deus, de amém, de aleluia, comente cada uma 5 vezes no post, para que esse post viralize e as pessoas recebam a palavra do Senhor. Eu creio, minha amiga, que vai ser lindo e nós vamos glorificar o Senhor juntas, ao vivo, presencial, Clara Fernanda. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de Saul. Quem aqui conhece a história sanguinária do reinado de Saul? Nós vamos entrar em 1 Samuel 9 e eu destaquei alguns pontos aqui para trazer para vocês hoje. Primeira coisa, para a gente fixar o que está lá em Lucas, que eu coloquei aqui na minha oração. Porque desde domingo, quando eu ouvi a pregação, esse amor do Senhor por nós, e que nós passemos a aprender, a falar cada vez mais o quão amada, o quão amado eu sou pelo meu Pai. Porque é esse amor que lança fora todo o medo. Então, nós vamos fazer um zigue-zague, é assim que o Espírito Santo quer hoje. Vamos lá para a página 69 do devocional, quando a autora pergunta assim: quem mais recebeu o Espírito de Deus no início de seu ministério? Aí, quando a gente vai lá para Lucas 3, versículos 21 e 22, o que está escrito lá em Lucas? O que estava acontecendo antes de qualquer coisa? O que estava acontecendo? Quem que estava começando o ministério? Era quem mesmo? Quem que estava começando o ministério? Jesus. E o que está escrito lá nesse início de ministério? Ai, gente, eu leio a Bíblia com sonoridade. Quem mais lê a Bíblia com sonoridade? Então, quando eu leio aqui, ó, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? Porque Jesus está falando isso, o Espírito Santo está falando conosco agora. Você é meu filho amado. Mel, você é minha filha amada. Doutora Ana, você é minha filha amada. Letícia, você é minha filha amada. Ana Paula, você é minha filha amada. Carol, você é minha filha amada. Juliana, você é minha filha amada. Cristiane, você é minha filha amada. Em você me agrado. O Senhor se agrada de nós.
mesmo quando a gente está todo estragado, mesmo quando a gente chega toda confusa, toda atordoada, Ele se agrada de nós. Amém? Amém? Vamos ter a certeza disso. Jesus estava sendo batizado ali. E de forma corpórea, veio uma pomba. Lembra que Jesus é Deus. Jesus sempre esteve, desde a criação. Quando a gente vai lá em Gênesis, a gente pode literalmente ver a Trindade ali já sendo declarada em Gênesis. Amém? Glória a Deus. Quem toma posse desse amor? Quem vai repetir: eu sou amada pelo meu Pai? Eu tenho um Pai que me ama. E por eu ser amada pelo meu Pai, Ele me ensina todas as coisas e Ele me corrige. Amém? Aleluia! Vamos agradecer a Jesus. Obrigada, Jesus, por nos dar teu Espírito da verdade para nos encher, encorajar, liderar, guiar e ensinar. Então, para que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Eu tenho o Espírito Santo de Deus para me encher. Encher de quê? De quem? Encher do meu Pai. Para me encorajar, para me liderar, para eu aprender a liderar, para eu aprender a guiar e também para aprender a ensinar. E quando a gente olha para Saul, vamos lá olhar para a história de Saul. Vamos lá. Deus levantou Saul para ser rei. E Saul não buscou a Deus. Então, o que pode acontecer? O que pode acontecer na nossa vida? Deus pode nos levantar, mas se a gente esquecer de buscar a Deus, a Bíblia já nos mostra o que pode acontecer. Então, eu tenho a certeza que eu sou amada pelo Pai. Mas lembra lá no começo do devocional que existe um trabalho que faz parte de nós, que é buscar, que é tomarmos o reino à força. Como que eu tomo o reino à força, Elaine? Jejuando, orando e pregando o evangelho. Contando quem Jesus é. Contando quem Deus é. Quem é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra precisa ser o quê? Liberada. Quando a gente foi lá no primeiro dia desse devocional, por que nós começamos em Gênesis? Porque a palavra precisou ser liberada. Como que a criação começou? O Senhor precisou fazer o quê? Falar. Liberar a palavra. E hoje, como que eu libero a palavra? Pregando o evangelho. Através desse amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Hoje o Senhor me acordou com o Salmo 100. Eu até falei em alguns grupos. Ele me acordou. E eu falei: Senhor, eu não posso guardar isso só para mim. Por causa da bondade dele, a misericórdia é renovada todos os dias. E de geração em geração, a sua fidelidade. E o que você faz quando você recebe a palavra de Deus? Você retém? Porque Deus levantou Saul. Mas o que aconteceu? Saul não buscou a Deus.
Israel rejeitou Deus como seu rei, mas Deus permaneceu no controle. Deus vai estar sempre no controle de todas as coisas. Olha só, essa parte aqui, que depois do amor tem 3 coisas para ficar fixadas no nosso coração hoje. Amém? O quão amado nós somos pelo Pai e a certeza que Ele se agrada de nós. Desde que a gente cumpra aquilo que Ele deixou para que fosse cumprido através de nós. O povo de Deus admirava Saul. A segunda coisa vai estar aqui, tem chave aqui. Por que o povo de Deus admirava Saul? Aqui é para a gente construir juntas. Porque no final o Espírito Santo quer perguntar para nós: por que você tem admirado as pessoas? É pelo caráter ou pela aparência? Você busca as pessoas pelo caráter ou pela aparência? Quando uma pessoa apresenta um desvio de caráter, o que você faz? Não é para você julgar. É para você orar, mas você vai ter sempre o livre arbítrio de continuar admirando, de continuar convivendo ou de encontrar uma solução. Elaine, se for no meu ambiente de trabalho, que é o que muitas vezes eu escuto, o que eu vou fazer se eu preciso dessa renda? Você vai orar e você vai começar a buscar soluções. Mas você vai entender que, vamos voltar para aquela história? Lázaro era amigo de Jesus. Jesus chorou pela vida de Lázaro. Mas Lázaro fazia parte do ministério de Jesus? Lázaro trabalhava com Jesus? O que nós podemos e devemos aprender? Que não é porque eu trabalho que eu sento à mesa. Não é porque eu trabalho que é meu amigo. Não é porque eu trabalho que eu abro meu coração. Não é porque eu trabalho que eu tenho que passar o resto da minha vida. Não é porque eu dependo do dinheiro que eu tenho que ficar até o fim da minha vida. Quem pegou chaves aqui? Deus é um Deus de ordem. Ele não vai deixar você sem renda, mas ele vai te apresentar soluções à medida que você dá o basta. Amém? Já aconteceu comigo com um vizinho que traiu a esposa. Eu cheguei a duvidar de Deus porque falava que era homem de Deus, seguia a palavra. Eu me afastei totalmente. Você se afastou de Deus ou se afastou da pessoa? Então, enquanto ela responde, olha só, o povo de Deus admirava Saul não por seu caráter, mas por sua aparência exterior e postura. Saul glória a Deus que você se afastou da pessoa. Amém. Amém que você se afastou. Glória a Deus. Você ore por ele para que o Senhor encontre ele mais longe dele. Porque se ele traiu a pessoa, ele não tem caráter.
se ele não se arrependeu dos pecados dele e não escolheu ter uma nova vida, se ele continua em pecado, se ele continua fazendo algo errado e não se arrependeu, não confessou os pecados, se afasta, tá? A pessoa tem que se arrepender, tem que confessar no momento dele, para a esposa dele, na história deles, não é você que vai contar. Cada um tem a sua história. Amém? Saul se encaixava no desejo carnal do povo de ter um rei semelhante ao dos vizinhos pagãos com quem eles queriam tanto se parecer. Com quem que você quer se parecer? Com quem que você quer se parecer? Existe uma pergunta para nós aqui, para o povo de Deus. Existe alguém que você tá querendo se parecer? Você tá querendo se parecer nas coisas deste mundo por aparência exterior, poder e prestígio? Ou você tá querendo se parecer mais com Jesus, conhecer o caráter dele? Márcia, Deus é um Deus de ordem. Você vai se organizar, você vai buscar outros negócios, porque o Senhor já te mostrou essa desonestidade, tá? Aqui Monique, se ele perdoou a esposa, eles estão juntos, você não tem nada a ver com essa história. Então, assim, é uma escolha sua se você quer conviver com a pessoa ou não. Não tem nada a ver com o pecado nesse caso, entendeu? Você pode escolher não conviver com a pessoa, mas isso tem a ver com ele e com a esposa. Você não tem nada a ver com essa história, entendeu? É a história dele e da esposa dele. Se eles se perdoaram, se eles voltaram, você não tem que conseguir conviver com ele. A gente tem que aprender o que é nosso. É aquela história, né? Jesus era amigo de Lázaro, mas Lázaro não estava no ministério dele, mas Lázaro não trabalhava com ele, mas também quem era do ministério dele, Jesus não chorava. A gente tem que entender o que cabe a nós. Se você não consegue conviver com a pessoa, você não tem que conviver com a pessoa, mas também não tem que julgar, porque lembra que a gente tem um justo juiz, um pai? Quem vai julgar todos nós é Jesus, mas você não pode apedrejá-lo, porque o que Jesus fez? Vá e não peques mais. É isso que Jesus fala quando a pessoa se arrepende. Amém? Então, quando a gente olha para essa situação de Saul, que a unção dele foi um símbolo exterior. O que é uma unção que está ali no exterior? Não era pelo coração dele. Não era por quê? Porque ele estava longe do Senhor. Longe do Senhor. Ele estava exatamente aqui, está muito claro. Saul não buscou o Senhor. Saul tinha um coração duro ou um coração rendido ao Senhor? Quem aqui já se pegou comparando Saul com Davi? Quem aqui já pegou vagando pelo evangelho e falando, mas por quê? Qual que é a diferença? Aonde está a diferença? Aonde está a diferença dos dois? No coração. De tudo que tiver que guardar, guarde o quê? O seu coração. Errou, se quebrante. Pecou, se quebrante. Se renda. Clame ao Senhor. Não se afaste do Senhor. O que Davi faz no Salmo 51? O que ele faz? Senhor, cria em mim um coração
puro. Um coração puro. Um coração puro. Quando o nosso coração, pulou aqui o comentário. O Senhor permitiu que Saul fosse rei para que o povo de Deus vivesse tudo aquilo, porque lembra que nós falamos quando Deus permite algumas coisas para o nosso aprendizado. O povo de Deus precisava aprender através da história de Saul sobre a desobediência do próprio povo. Então, quando a gente está em desobediência, o Senhor permite algumas coisas na nossa vida. Quem aqui já passou por uma permissão de Deus para quebrar a cara? Não é porque Deus é má, porque Ele não erra, Deus não peca, Deus não faz nada por mal, mas Ele permite algumas coisas nas nossas vidas. A permissão dele é diferente da vontade dele. Qual era a vontade de Deus? A vontade do coração de Deus. Mas ele permitiu, porque o povo, num anseio de querer as coisas no tempo dele. Quem aqui tem uma mania de querer as coisas no tempo dela? Esse é o lugar que o Senhor mais me cura. Esse é um lugar de cura profundo, que eu tenho vários testemunhos para vocês. De querer acelerar os processos de Deus. Querer acelerar os processos de Deus. Querer tirar as pessoas do lugar de dor, porque eu tô enxergando que por aquele caminho a pessoa vai quebrar a cara, e aí eu quero acelerar os processos de Deus. Hoje eu quero cada vez menos, porque lembra, nós jejuamos para nos esvaziar do nosso eu e para nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Então, uma vida cristã, quanto mais eu diminuo o meu eu, mais eu me encho do Espírito Santo de Deus. E o meu coração vai amolecendo e eu vou orando e falando: Senhor, eu conheço esse caminho, mas o Senhor é pai dessa pessoa. E a autoridade sobre a vida dessa pessoa é tua. Amém? É forte. Viver o evangelho é forte. Por isso que o Senhor falou para Josué. O que o Senhor falou para Josué? Seja forte e corajoso. Vamos lá. Quando a gente está literalmente olhando ali a unção, o óleo da unção no Antigo Testamento. Quando que o óleo era usado no Antigo Testamento? Era para quê? Para separar os sacerdotes, os profetas e os reis para o serviço de Deus. Depois que ele ungiu Saul, Deus derramou seu espírito sobre Saul a fim de separá-lo. Então, teve uma intenção que era separar Saul para a atribuição de ser o primeiro rei de Israel. Ele foi ungido. E aí, quando a gente olha aqui para esse amor de Deus por nós, que aí a gente vai ter a certeza absoluta ali em João, em Efésios, e eu quero declarar Efésios aqui, porque Efésios, o livro de Efésios, quem aqui toma posse do livro de Efésios? Quem aqui, quando está literalmente estudando o livro de Efésios, quando a palavra está sendo declarada, você até abre o peito, você vai tomando posse de toda essa armadura que o Senhor vai nos cingindo, que o Senhor vai nos vestindo, que o Senhor vai nos fortalecendo. Quem toma posse? É simples a gente identificar os intercessores, aqueles corações intercessórios. Aqui, ó, Inês,
Flávia, porque Efésios, vamos lá para Efésios. Eu falei, eu vou ser rápida, porque hoje meu corpo precisa descansar. Hoje o Senhor preparou uma porção aqui de oração. Desde a hora que eu acordei, glória a Deus. Efésios 1, 13 e 14. Olha só, eu quero ler 13 e 14, mas eu quero ler a oração de Paulo também, porque nós vamos precisar da oração de Paulo para o nosso dia de amanhã. Assim sinaliza o Senhor. Olha só o que diz nos versículos 13 e 14 do capítulo 1. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Quando Jesus voltar, esse selo do Espírito Santo de Deus é o que vai resgatar cada um de nós como propriedade de Cristo. Nós somos e estamos penhorados por conta desse selo do Espírito Santo de Deus que lá em João nos foi dado. Quando eu leio isso, eu não posso ficar, nossa, que selo é esse? Nossa, mas não! É o penhor. Quando Jesus voltar, ele vai nos resgatar. Porque ele, o que está lá em Apocalipse? Ele vai voltar. Eu e você, nós somos penhorados através do selo do Santo Espírito de Deus. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos filhos amados do Cristo vivo. Esse selo precisa ser lembrado todos os dias. Porque nós vamos ter dias com aflições, com dúvidas, com portas que o homem fecha, com mentiras que o diabo lança, com distrações. Mas quando eu lembro desse selo, eu falo quão amada eu sou. Quando eu lembro da bondade de Deus, por conta da bondade dele, a misericórdia é renovada todos os dias, e de geração em geração a fidelidade dele. Fidelidade para quê? Para me dar certeza e dar certeza para você que quando ele voltar, nós seremos resgatados. E o que eu faço para eu não danificar esse selo? Eu busco viver em santidade. Eu busco quebrantar o meu coração. Eu busco ser parecida com Cristo. Eu busco conhecer o amor dele. Eu busco estar com pessoas que buscam ele. Eu busco dar o meu tempo para ele. Eu sou organizada naquilo que ele me coloca à disposição. Eu cuido do meu corpo físico, eu cuido da minha alma, eu cuido daqueles que estão à minha volta. Eu percebo a alma de uma irmã minha gritando socorro. Eu valorizo um coração generoso. Eu vou lá e eu externalizo a minha gratidão por aquelas pessoas que estão fazendo a obra dele.
Eu cuido dos meus filhos, eu peço desculpa na minha casa, eu dou atenção para o meu marido, eu vejo o meu marido. É assim que eu mantenho esse selo, se é que eu posso falar no lugar. Porque eu quero que quando ele voltar, que esse selo esteja brilhando assim como pó de ouro. Eu quero que esse selo esteja visível aos olhos dele. Ele vai saber onde está o selo, mas eu quero que o selo seja destacado para ele. E esse selo só vai ficar super, super visível como ele deixou, se eu deixar o Espírito Santo de Deus vivo em mim. Eu preciso glorificar o nome do Pai por onde eu ando. E não pelo que eu falo, não por quem eu sou, não pelo que eu faço, mas por quem eu represento. Como eu represento Cristo, Elaine? Amando Ele sobre todas as coisas. Amando o próximo como eu amo a mim mesma. Não levantando falso testemunho. Não cobiçando. Não desejando as coisas do mundo. Não mentindo, não matando, não roubando. Não adulterando. Adulterando o que, Elaine? Adulterando na carne, adulterando o evangelho, adulterando tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Queremos cada vez mais status, queremos o selo do status e nos preocupamos ou nem conhecemos o selo do Espírito Santo de Deus. Tem cristão que quando está em oração e fala essa palavra está selada. O que significa selo? Selo que Jesus colocou em mim e em você. O selo dele. Do corpo dele, do sangue dele. Foi pago por um sangue precioso. Por esse sangue, nós fomos e somos lavados. Glória a Deus, Adri. Deus é bom. Amém. Nossa próxima geração fará coisas infinitamente mais profundas, mais preciosas, melhores e maiores que a gente. Eu creio. Glória a Deus. Em Malaquias existe uma promessa linda. Os corações dos filhos se convertendo aos dos pais, os dos pais aos filhos. Glória a Deus. E para a gente ir para o final, olha a oração de Paulo. Por isso também, continua no versículo 15, por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, poder, domínio, de todo nome
que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não é em uma coisa, não é na metade, não é em 70%, é no 100% ele está, e ele está vivo. Não existe secular e sagrado, tudo é dele, todas as coisas são dele, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o ouro, toda a prata, toda a sabedoria, tudo é dele, nada é nosso. Mas para a gente ser mordomo de tudo aquilo que ele nos confiou, eu preciso pegar a minha filiação, eu preciso ter a certeza que eu sou amada por ele. É só assim que eu vou conseguir pegar essa oração de Paulo e crer que o nome dele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo o nome, porque ele nos fez para ser cabeça e não cauda, e todas as coisas que não vêm dele estão debaixo dos nossos pés. É nessa certeza que eu acordo, clamando: Senhor, por conta da tua bondade, a tua misericórdia se renova todos os dias. Eu preciso crer nessa oração que o apóstolo Paulo deixou para mim e para você, porque não é somente para esse século, é para o século vindouro, é para o século que vem, porque quando ele voltar, esse selo estará reluzindo em mim e naqueles que nele creem. Essa é a certeza absoluta. Quando eu mergulho na Bíblia e quando eu olho para um rei que foi ungido, que foi permitido, que o Senhor foi lá e falou: vocês querem, eu te dou. Mas ele escolheu se afastar de Deus. Deus já te deu coisas, mas por conta dessas coisas você se afastou dele. Então não se assuste se ele começar a tirar essas coisas. Não se assuste se ele começar a tirar essas pessoas que você colocou no lugar dele. Não se assuste se ele começar a reduzir essa explosão que ele te deu, se essa explosão estiver te afastando dele. Não se assuste se tudo aquilo que ele derramou em você espiritualmente, ele começar a cessar, porque você esqueceu da tua alma e do teu corpo físico. Não se assuste se toda a unção que ele te deu começar a minar, porque você esqueceu da tua família. Não se assuste se todos os ministérios, todos os lugares que ele te deu para pisar, ele começar a fechar portas, se você está 7 dias para fora da sua casa. Não se assuste se essa sabedoria no espírito que ele te deu começar a trazer uma confusão, assim como na Torre de Babel, se você estiver usando para o seu réu prazer. Não se assuste. Porque o único propósito que Deus nos unge é para que o nome dele seja glorificado. E essa unção não pode te afastar dele. Essa unção não pode te afastar da tua família. Essa unção não pode te tirar do lugar de jejum e oração. Não pode, porque não é isso que ele quer. Amém? O que nós podemos aprender com Saul? Que eu posso ser poderoso, que eu posso ter uma boa aparência, que eu posso ser forte. A palavra de Deus fala, Saul era alto, era grande, imagino eu que era lindo, bonitão. Mas o fim dele
foi terrível. O tanto de sangue que Saul derramou na terra, Davi colheu. A geração futura. Saul não está fora, não é sobre o outro. Qual é o rei que você levantou no teu coração? E que está te afastando daquilo que Deus já derramou em você. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer quando a gente lê as histórias, os livros da Bíblia. Para falar o que isso tem a ver comigo. O que o Senhor quer falar comigo. Amém? Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu ficaria aqui até 2 horas da manhã, porque o Espírito Santo tá palpável. Mas eu tenho uma filha adolescente que quer que eu seque o cabelo. Eu tenho um corpo físico que tá exausto. Eu tenho uma alma que quer ser mãe. O que é a alma, Elaine? Onde estão as minhas emoções? Hoje o dia foi puxado, eu quase não os vi. Então eu quero ter um tempo com a minha filha mais velha. Amém? Nós vamos orar para finalizar, porque Deus é um Deus de ordem e Ele vai revelar. E lembre-se, ai, tô passando mal, ai, me deu isso. Não, você só trouxe algumas coisas à existência. Ore ao Senhor, vai lá na oração de Paulo. Lembre-se que o nome de Jesus está acima de todo principado e de toda potestade. Amém? Deus é contigo, o nome dele é maior. Aqui só é uma libertação pela palavra. Talvez o incômodo é igual quando a gente sabe que tá tudo fora do lugar, academia, tá se alimentando mal, aí vai lá, liga umas luzes LED ou vai naqueles provadores daquelas lojas que tem um monte de luz e a gente fica despida e tem consciência do estrago que tá. Então, talvez hoje o Senhor mostre o estrago que estava o seu coração. Amém? Efésios 1, versículo 15. Tá bom? Amém? Leia Efésios e tome posse dessa oração. E talvez você fique meio... Como que fala? Dizzy, Nossa, eu já tô americana essa hora. De tontura mesmo. Fique com a vista turva. Talvez você fique um pouquinho mais aí enquanto eu termino a oração. E tá tudo bem. O Senhor quer tratar. O Senhor quer curar. Porque quando Ele traz os nossos estragos internos, é igual quando a gente tá com virose. Às vezes demora uns 2, 3 dias e tá tudo bem. Se vomitar, tá tudo bem. Se der diarreia, tá tudo bem. Se der dor de cabeça, tá tudo bem. Hoje a oração foi para libertação de corações duros como o de Saul. E faz parte. Nós temos esses processos, tá? Não tenham medo, porque é o Senhor que é contigo. Amém? Vamos orar? Põe a mão no seu coração, aonde o Senhor hoje entrou como uma flecha. Põe a mão no seu coração. Obrigada, Jesus. Obrigada porque hoje oramos e declaramos o teu amor por nós. Declaramos o teu amor de Pai. E como um bom Pai, o Senhor corrige. O Senhor mostra aonde o Senhor nos quer, aonde o Senhor não nos quer. E essa palavra veio como uma flecha, Pai, em alguns corações aqui. Hoje o Senhor, através da tua palavra, através da oração de Paulo, o Senhor destronou alguns reis que estavam ali tomando conta dos corações, Pai.
Pai, de uma forma tranquila, de uma forma serena, de uma forma direcional. Essa oração é para que o Senhor tranquilize todas as pessoas que irão ter 2, 3 dias ali, Pai, de desarranjos. Algumas pessoas que vão sim colocar tudo isso para fora, que vão expulsar todas essas mazelas que estavam nos corações, Pai. Mas eu creio que é para que o Senhor, a tua palavra, entre nesse coração e amoleça como um emoliente, Pai. A tua palavra ela é viva e eficaz. E ao mesmo tempo que o Senhor limpa, Pai, fale com eles. Pegue o teu óleo da unção, que o Senhor sempre usou na palavra de Deus, para separar aqueles teus escolhidos, Pai. Mostre para eles que o Senhor está fazendo, Pai, uma remoção. O Senhor está amolecendo esses corações com o teu óleo. O Senhor está ungindo, o Senhor está preparando para que cada pessoa possa caminhar para o próximo passo com um coração mais mole. Pai, nós declaramos aqui que nós não queremos, Pai, colocar um rei no nosso coração, assim como o povo de Israel escolheu Saul. Nós declaramos como o teu povo que nós vamos esperar o rei Jesus Cristo, que vai voltar e vai ver o selo que o Senhor deixou em nós através do teu Santo Espírito, brilhando e reluzindo. Nesse exato momento, o óleo limpa esse selo, Pai, como se estivesse lustrando, Pai, o nosso selo, esse selo que é o nosso penhor, Pai, porque as nossas almas, as nossas vidas, os nossos corações, Pai, estão sendo entregues mais uma vez a Ti, de forma consciente, Papai. É por isso que eu oro, levanto esse clamor na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, aqui é uma oração, Senhor Jesus, de profundidade pela Tua palavra, Pai. O intercessor de cada vida que está aqui é o Senhor, Pai. O Senhor é o intercessor de cada vida. Se em algum momento, Pai, teve a intenção intercessória de algum filho Teu, que seja quebrado agora, porque o Senhor é o nosso intercessor. O Senhor é que está à frente, o Senhor não luta, o Senhor vence batalhas. Proteja cada uma das famílias que estão, especialmente as futuras gerações. Essa é a minha oração, a minha gratidão e o desejo do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, eu declaro uma noite Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Confiem naquele que vive e está aí, através do Espírito Santo de Deus, que é Jesus Cristo. Um beijo, fiquem com o Senhor e nós nos encontramos amanhã. E eu te vejo pessoalmente para louvarmos o Senhor ao vivo na Conferência Asas, que está aqui nesse link, nesse banner vermelho. É só clicar aqui no banner vermelho, garantir o seu ingresso. E quem precisar conversar com o time, nós temos ingressos progressivos. Quando você compra 2, 3, 4, 5, nós temos descontos para vocês levarem pessoas que vocês amam. Leve a tua família, a família inteira, para se conectar e glorificar o Senhor. Até amanhã. Tchau, tchau.